12 capítulos. A partir do 12, ele já começa com Abraão. Então, são 11 ou 12? Os matemáticos? 11 capítulos. A Bíblia dedica 11 capítulos para 2.000 anos de história. Depois, ele dá uma desacelerada e começa com Abraão e aí vai bem devagarzinho. Então, um pequeno pedaço da Bíblia para 2.000 anos de história, e aí um enorme pedaço para mais 2.000 anos de história, e depois um outro pedaço para um breve período da história, e aí o outro período da história não está na Bíblia, né? É a história da igreja. Então, isso mostra a relevância que as coisas têm para Deus, né? Passar por essas alianças causa muitas perguntas, né? Passar pelas crises já borbulhou um monte de perguntas. Passar por essas alianças, da mesma forma, que não tem respostas, né? Não é relevante no plano de Deus. Para Deus, o que interessa é o que ele deu início com Abraão, né? Então, aí sim é o que interessa. Então, vamos dar meia hora para cada aliança, né? Vamos ver o que a gente consegue ver em meia hora. Então, após a queda de Lúcifer, entre versículos 1 e 2 de Gênesis 1, tem um acontecimento que é a queda de Lúcifer, também muito pouco enfatizada na Bíblia, mas após esse momento, né, após a primeira crise, a queda de Lúcifer, Deus estabeleceu a primeira aliança, né? Vamos lá para Gênesis 1, versículo 26. Nós já passamos por esse versículo, acho que no mínimo em 2 aulas, né? Mas, aliás, eu estou com essa vantagem, né? Porque muitas pessoas, muitas aulas que foram dadas já tocaram em vários pontos das 7 alianças, né? Então, o tempo é curto, mas já foi tocado em vários pontos muito importantes aqui durante as aulas, né? Na aula do tio Cristóvão, ele falou muito enfaticamente a respeito de Davi, né? Da vontade dele de construir uma casa. Isso aí é a essência da aliança davídica, né? Então, a gente não vai precisar ficar muito tempo. Hoje de manhã o tio Haroldo falou bastante a respeito do homem ser feito representante de Deus, né? Então já foi tocado bastante. Mas eu só queria que vocês observassem aqui em Gênesis 1 a forma como o ritmo da criação é quebrado, né? Então, aqui vem descrevendo como Deus reorganizou todas as coisas na terra e existe um padrão pelo qual as coisas foram criadas, né? Então, Deus foi falando, haja luz e houve luz, né? Haja separação e houve separação, né? E assim todas as coisas, haja isso, e acontece isso, e tal, né? E de repente, há um momento especial na criação, há um momento onde esse ritmo que estava vindo é quebrado, né? Então, há uma pausa e aí parece, né, que há uma reunião na Trindade. E aí, não é uma ideia que sai assim, haja homem e houve homem. Não aconteceu dessa forma. Parece que aconteceu ali uma reunião, aconteceu a exposição da ideia, e a ideia foi aceita, e aí é criado o homem, porque a criação do homem não é mais uma das criações dentre todas as que estavam sendo feitas, mas é algo especial, que merece uma atenção especial. Então, no versículo 26, Deus fala o seguinte, né? Venham aqui, né? Deus Filho, Jesus vem aqui, Espírito Santo. Que tal? Né? E aí há um assombro, porque, de repente, o Deus invisível vai ter na terra um representante que é a sua imagem e semelhança.
De repente, o Deus que não se pode ver vai ser visto. Imagina que grande projeto é esse, a criação do homem. Porque não é qualquer coisa a criação do homem, mas é a representação do próprio Deus, né? Então, ali está sendo feito alguém à imagem e semelhança de Deus, né? Que grande também, além de privilégio, responsabilidade está sobre o homem, né? Então, aqui o versículo 26 e 27 de Gênesis 1, a palavra mais enfatizada é essa, imagem. Imagem. Deus vai ser representado. Um outro ser, além da Trindade, vai representar Deus na terra. Imagem, né? O que quer dizer imagem? Eu gostaria que vocês anotassem cinco coisas sobre imagem. Não arrumei um título melhor. Depois, no final das 5 coisas, vocês me ajudam um título melhor. Não sei. Mas vamos lá. Imagem, 2 pontos. Imagem é fundamental, é necessária, porque ela é a base para a amizade. Então, primeira coisa a respeito de imagem é que imagem é a base para a amizade. Então, para ter amizade, é necessário ter a mesma imagem. Segunda coisa, que eu já falei, mas que é bom pontuar, é necessário a imagem para revelar aquele que é invisível. Aquele que é invisível. Terceira coisa. Imagem não origina. Também foi bem enfatizado na aula do Haroldo. Imagem não origina. Mas, ou apenas, ou enfim, eu não sei se você prefere pôr o mas ou o só, né? Mas imagem não origina, mas reflete. Só reflete ou mas reflete. Muita coisa já, né? Refletir. Refletir já é muita coisa. Então, quarta coisa, para ser imagem é necessário estar diante de Deus. E a quinta coisa, estar diante de Deus. E a última coisa é que a imagem tem a mesma essência e natureza. A imagem carrega a mesma essência e natureza. Então, o projeto de Deus para o homem é tão sublime, mas ao mesmo tempo, sem estar diante de Deus, o que o homem é? O que é o homem sem o conteúdo? Porque o homem é a imagem, mas ele é o rótulo, ele é a estampa, Deus é o conteúdo. O que é o homem sem o conteúdo? O que ele é? Nada. Ele não passa de um vermezinho. Então, é grande demais o propósito, mas é fundamental. O primeiro ponto da aliança. Amizade e comunhão com Deus. Sem isso, imagem não é nada. O homem em si não tem a essência, e este é um grande conflito para o homem, porque o
o homem, depois que ele participou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele conheceu, né, ele se tornou conhecedor do certo e do errado. E em Romanos 7 diz que na lei eu tenho prazer, na minha mente eu tenho prazer, contudo, vejo em meus membros outra lei que opera, que é qual? Lei do pecado. Essa imagem, se não estiver diante de Deus, está refletindo o pecado. O homem não é neutro. O homem não é originador. O homem é reflexo. Ou ele está refletindo Deus, ou ele está refletindo o pecado. E aí entra um grande conflito, sabe por quê? Porque o homem não quer pecar. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, Deus sabia disso, né? Então, o principal e o primeiro, e é o primeiro porque é o principal, propósito da aliança edênica é o primeiro item e é o mais importante, é o porquê o homem foi criado, para ter amizade e comunhão com Deus. Deus sabia que sem isso o propósito estava perdido. Gente, isso é muito importante porque Satanás foi tão idiota, com uma mentira tão idiota, e o homem cai nessa mentira. Né? Vem comer dessa árvore para você ser como Deus. É tão idiota isso. Como você vai ser como Deus desobedecendo a única ordem que ele deixa? Como é que você vai ser como Deus cortando o veículo de comunicação, de comunhão com Deus? É tão idiota. Satanás precisou de uma mentirinha tão besta para o homem cair, que nós precisamos entender. Não existe propósito para a humanidade fora da comunhão com Deus. Né? Então, primeira coisa, o homem foi feito à imagem de Deus para ter comunhão com Deus, porque sem essa comunhão com Deus, não existe nada funcionando mais. Desligou da tomada, não existe mais nada que o homem possa fazer. Então, a amizade e comunhão com Deus, daí vem o próximo item, que é mais no lado funcional, né? Multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Eu acho que eu vou só dar as passagens para vocês, e eu não vou ler. No primeiro item é esse, de Gênesis 1, 26 e 27, né? Então, amizade e comunhão com Deus, aqui Gênesis 1, 26 e 27. O segundo item é o próximo versículo, Gênesis 1, 28. Multiplicar, Deus falou para o homem multiplicar. O que Adão estaria multiplicando seria a imagem de Deus, a expressão de Deus, né? Um homem, um casal na terra. Vamos começar com um homem. Né? Deus olhou para tudo que ele ia fazendo e viu que era bom. Olhou para o resultado da sua palavra e viu que era bom. E aí ele olha para o homem e ele fala o quê? Não. Ele fala assim, não é bom. É o que não é bom? Que o homem esteja só. Né? Ele olha para o homem e fala, não é bom. E aí depois, um pouquinho antes, quando fala homem e mulher, ele fala muito bom, mas é homem e mulher. Homem e mulher é muito bom. Homem sozinho não é bom. Amém? Por que não é bom? Um homem sozinho, a princípio, para começar a história, um homem apenas não consegue representar Deus na terra, nem realizar o sonho de Deus. Para que eles se tornem um povo, para que o homem se torne um povo que o represente na terra, é necessário que sejam dois, homem e mulher. E aí, essa ordem de multiplicação, então, é fundamental e é inerente, mesmo após a queda. O homem não consegue controlar
seu impulso sexual, e é fundamental que seja assim, porque senão ele iria se endurecer e falar assim também, não vou multiplicar, já que o Senhor me expulsou do jardim. Mas ele não consegue, então acontece a multiplicação, e a multiplicação é fundamental, porque poucas pessoas não conseguem representar Deus. É necessário muita gente, é necessário uma multidão. Então, essa primeira parte da ordem de Deus de multiplicar está falando a respeito da expressão de Deus. Poucas pessoas não conseguem, tem que ser muita gente. A segunda parte da ordem, que é de sujeitar, de dominar a terra, vem trazendo o outro lado de autoridade, né? Então, multiplicar a expressão e sujeitar é a respeito da autoridade, sujeitar a terra. Terceiro ponto da aliança, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, versículo 25. Esse ponto fala especificamente da fragilidade da aliança. Então, apesar de ser uma aliança perfeita, era um estágio de inocência. 2:25. Apesar de ser uma aliança perfeita, era uma aliança frágil. Não era um estado que permaneceria para sempre. Mostra a infância da humanidade, né? Estava ali só iniciando o caminhar com Deus, né? À medida que os anos fossem passando e o conhecimento viesse, eu creio que Deus daria vestes para Adão e Eva. Vai saber, né? Mas Apocalipse fala das vestes que nós vamos receber. Então, se lá na eternidade vai ter vestes, é porque eles iriam caminhando para chegar nessa maturidade, né? Nu e inocente, né? Mostra a fragilidade. A aliança edênica, se você acha que a aliança edênica seria, né, se não tivesse a queda, seria essas condições para sempre, não. Não seriam essas condições para sempre, né? Até mesmo porque aqui tem uma escolha. E a partir do momento que a escolha fosse feita para o bem ou para o mal, então avançaria em outros estágios e condições, né? No caso, foi para esse lado, poderia ter sido para outro lado. Então, no inocente, quarto ponto da aliança, fala a respeito da alimentação que eles tinham, o versículo é 29 de Gênesis 1. Ervas e frutos. Não tinha esforço algum da parte do homem. Ele simplesmente levantava a mão, pegava lá um fruto na árvore, e o sabor daquele fruto deveria ser maravilhoso, né? Não sei por que outro fruto atraiu Eva. Quinto ponto da aliança fala a respeito do serviço. Também não tinha ainda esforço, não tinha fadiga, cansaço, isso que vocês estão sentindo agora, pingando de sono. Porque a realidade depois da aliança edênica é igual para qualquer um. Você pode não trabalhar com a terra, você pode não pegar no pesado, você pode estar num escritório com ar-condicionado tranquilamente, mas você vai sentir sobre você suor e fadiga, canseira, estresse, cansaço. É condição após a queda. Antes não era. Era um trabalho prazeroso, produtivo, né? Mostra também que não é essa ideia de que na eternidade a gente vai ficar lá sem fazer nada, só tocando harpa, né? Deus é um Deus criativo, né? E tudo aquilo que aconteceu, né, de 6.000 anos até hoje, de história da humanidade na Terra, nem se compara àquilo que ele vai começar a fazer
com sua noiva do lado, né? Vai ter muita coisa para fazermos junto com Deus, né? Então, vai ser muito produtivo e prazeroso reinar com Cristo. Exatamente, porque os olhos não viram. Todo o sexto ponto das 3 primeiras alianças é uma proibição. Então, se você quer decorar, isso já é uma ajuda. Quando a gente dá aula lá em Montemor, quando o sujeito vai lá para Montemor, fica 5 meses, 4 meses, ele é obrigado a decorar os 7 pontos das 7 alianças. Aliás, eu não falei, né? Todas as 7 alianças têm 7 pontos, que não é uma coisa assim sagrada, tá? Foi só uma forma que meu avô disponibilizou assim para a gente visualizar a aliança. Ele achou 7 pontos em cada uma das 7 alianças. E aí o aluno tem que chegar no fim do curso falando os 49 pontos. Então, uma boa ajuda para ele é lembrar que nas 3 primeiras alianças, o 6º ponto é sempre uma proibição. Não. E aí eu pedi para o Samuel desenhar. Só a referência do 5º ponto. 2, de 7 a 15. Então, a passagem do 5º ponto é Gênesis 2, de 7 a 15. E aí eu pedi para o Samuel desenhar a representação da aliança edênica, que é um quadro todo bonitinho, o jardim do Éden, todo agradável e favorável para Adão e Eva, mas com uma pequena nuvem negra no quadro. Bem pequenininha, mas que estava ali. Qual é essa nuvem negra? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mostra que há uma escolha a ser feita. E a consequência dessa escolha é a morte. Mas aí vai da imaginação, assim, ó, o ângulo. Isso, tá assim, ó, paralela, uma. Por que, gente? Por que houve essa oportunidade para Adão? Por que Deus tinha que dar uma escolha para ele? Porque Deus queria voluntariedade da parte de Adão. Eu quero que você escreva uma frase aí. Não existe história de amor se não existe voluntariedade. Deus queria uma história com o homem. Ele cria um ser especial, a sua imagem e semelhança. E o que implica isso? Se é a imagem e semelhança de Deus, logo, ele tem que ter a oportunidade de exercer a sua vontade. Senão, não estamos falando de uma noiva idônea. Existe graça na história onde uma mulher escolhe um homem porque ele é o último homem da face da terra? Existe algum mérito para esse cara?
Nenhum. Não teve escolha, ué. Fazer o quê? O jeito é casar. Toda proibição esconde uma promessa. Deus proibiu que comesse daquela árvore, porque Deus tinha outra coisa para o homem. Ele desejava conceder conhecimento para o homem, à medida que o homem pudesse assimilar esse conhecimento. Vocês terem uma noção do que aconteceu na mente do homem, eu fico tentando imaginar o que foi aquele momento. Mais ou menos, eu comparo, como se você colocasse o cérebro de uma pessoa adulta num bebezinho recém-nascido. Ele se torna conhecedor de tudo que deveria fazer um homem adulto, porém, ele é um bebê. O homem, participante da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a conhecer o certo e o errado, o padrão, porém, ele é uma pequena parte, uma pequena célulazinha. Esse padrão de Deus foi idealizado para um corpo, para a igreja. A igreja vai, sim, cumprir toda a lei de Deus. A igreja vai, sim, andar em santidade. Mas uma pessoa individual jamais vai conseguir. E aí, então, a nossa mente ficou mais exigente do que o próprio Deus, porque tomou para si toda a carga de exigência que é para a igreja. E aí o homem, o que ele faz? Vai se esconder. Quando ele ouve a voz do Pai, ele se esconde. Mas antes de se esconder, ele faz paliativos, ele tenta esconder sua vergonha. Ele entra numa furada tão grande, que o que ele está com vergonha, ele fala, Deus, né? Quando Deus finalmente consegue tirar ele de trás da árvore, fala, Deus, eu estava com vergonha. Aí você pensa, poxa, Adão, né? Deveria mesmo estar com vergonha, porque afinal de contas desobedeceu a Deus. Mas do que Adão está com vergonha, gente? Ele está com vergonha do quê? Porque ele está nu. Adão, hello! Você tem que estar com vergonha porque você desobedeceu a Deus. Gente, nesse caminho que Adão nos colocou, nem nos arrepender a gente consegue. Nem arrependimento é possível. Porque a gente não consegue enxergar onde que está a raiz. A gente fica olhando os resultados, a gente fica olhando o efeito, mas a raiz do pecado a gente não consegue ver. E neste momento da queda do homem, é uma das grandes demonstrações da graça de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos que o pecado afasta Deus de nós, que Deus não consegue olhar para nós por causa do pecado, e etc, e etc. É muito sério o pecado diante de Deus, mas, gente, o primeiro homem, o cara que colocou toda a humanidade no estado em que nos encontramos, não foi rejeitado por Deus. Deus não deixou de visitá-lo após a queda. Deus, como Ele fazia sempre, Ele veio estar com o homem, apesar deste homem carregar sobre si o pecado de toda a humanidade. Romanos 5 diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O que Deus fez com esse um só homem? O que Deus fez com esse um só homem? Gente, Deus veio procurar este homem.
E ele não só veio procurar, mas ele fez vestes para este homem. E aí a gente já está entrando na aliança adâmica. E aí, se você der uma olhada para ela, é exatamente esse quadro aqui, reverte disso aqui para isso aqui. É o contraste total, mas nisso tudo, em cada um desses pontos, que parece ser castigo da parte de Deus, parece ser severidade da parte de Deus, em cada um desses pontos, você consegue ver o cuidado de Deus, a graça de Deus, para não permitir que o homem vá para um caminho sem volta, apesar dele ter feito a escolha errada. Então, o primeiro item da aliança adâmica, enquanto aqui é amizade e comunhão com Deus, aqui é inimizade com a serpente. Para de conversar com quem não tem nada para te oferecer, senhora Eva. Para de dar conversa para a serpente. Não vai ter mais, não tem o que conversar com ela. Colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre o descendente dela e o teu descendente. E esse descendente vai fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Então, o primeiro ponto é inimizade com a serpente e a promessa do Salvador. Aqui já a promessa do Salvador. Então é um quadro todo terrível. O homem expulso do jardim, expulso do paraíso, tudo que ele tinha de vantagem, agora ele tem como desvantagem, mas, porém, tem um raio de luz que é a promessa do Salvador. Nunca se esqueça disso. Se você tirar esse detalhe da aliança adâmica, você perde o rastro da graça mesmo aqui. Então, o primeiro item é inimizade, não fala-se mais em comunhão, não se fala mais em amizade, está falando agora de inimizade, de uma realidade que precisa ser mantida. Não há diálogo entre nós e o inimigo das nossas almas. Mas essa esperança, né, incondicional, não está dizendo se alguma coisa, não. Tem a promessa do Salvador. E aí ele vira para a mulher e diz, com muitas dores, desculpa as passagens, né? Então aqui, primeiro ponto é Gênesis 3,15. Segundo ponto é Gênesis 3,16. Com dores darás à luz filhos. Dores faz parte agora da concepção. Aquilo que era um processo natural, agora vai ser feito em meio a muitas dores. E você pode recorrer a métodos modernos, de cesariano e etc., mas não tem como fugir da dor. Né? Se você passa pela hora do parto sem dor, ela vem depois. O próprio processo dos 9 meses, né, para quem já foi mãe, já quem é mãe, sabe, né, é uma realidade. Bendita Eva. E um pequeno detalhe, além de multiplicar com dor, Deus dá uma árdua tarefa para o homem, o quê? Dominar. Não mais a terra. Vou dar uma parte um pouquinho mais difícil. A terra estava muito fácil. Agora é a mulher.
que a gente pode tirar de graça nessa história de dominar a mulher? Que graça tem nisso? Onde está a graça nessa história? A graça está em que o homem não pode dominar a mulher a não ser se ele não recorrer a Deus. Não tem como. Gente, eu não estou falando que a mulher é tão difícil assim. Não é essa a intenção. O que eu estou querendo dizer... O que eu estou querendo dizer é que um ser humano não impõe autoridade sobre outro ser humano. Não impõe autoridade. Não é pela força que se domina. E assim, eu não estou dizendo que não é pela força que não se deve dominar. Não, não se domina. Você pode achar que está dominando, mas aquilo ali não gera uma verdadeira submissão de coração. A pessoa pode até obedecer várias regras que você impõe, mas não existe essa verdadeira submissão de coração. Então, para que haja esse domínio sobre a mulher, e tem que ser mesmo, gente, a mulher precisa de cabeça. A mulher precisa do homem no comando. A mulher é subjetiva. Ela não pode estar em posição de autoridade. Tem que ser. Isso aí é uma bênção para nós mulheres. Mas não vai acontecer, como a Vânia já falou, se não tiver amor. E de onde vem esse amor para o homem dar para a mulher? De onde? De Deus. Cada um desses itens que Deus vai dando é na tentativa de levar ao homem à dependência dele. Lembra? A aliança são condições, é um conjunto de condições que Deus estabelece para que ele possa andar com o homem. Né? Ele não quer que o homem vá para longe dele. Não é um projeto descartado por Deus. Né? O homem fez a escolha errada, agora que sofra. Não! Né? Tudo que Deus faz é na tentativa de caminhar com o homem. Né? Então ele fala, vai dominar a mulher, dá uma tarefa difícil para o homem, para que o homem caia em si e fale assim, não consigo, e agora? Eu preciso, Deus, e agora? Como que eu vou desvendar o coração dela? Como que eu vou realmente amar? Eu preciso de ti. E aí, né, Deus consegue manter o homem um pouco ainda, apesar da queda, perto de si. Então, aquilo que é aparente castigo de Deus, não, tem um porquê. Tem uma motivação de Deus de manter o homem não tão longe mais. E cada um desses, isso aqui não é exatamente uma ordenança de Deus, mas é uma consequência por causa de terem sido abertos os olhos do homem e da mulher, Gênesis 3, 21. Agora, eu não quero entrar nisso. Tem, assim, várias possibilidades porque que o homem ficou de repente com vergonha, mas realmente nós não vamos ter tempo para isso. O ponto número 3, vestido com vergonha, é Gênesis 3, 21. O ponto número 4 faz parte desse conjunto de coisas difíceis que agora o homem ficou sobre si, né? Aquilo que antes era sem esforço, sem processamento, agora a alimentação é um pouquinho menos natural. Né? Ainda não chegamos ao ponto de estar liberado carne, né? Não fala para comer carne ainda, só depois na aliança noaica que entra carne no cardápio, mas por enquanto, do suor do seu rosto comerás o teu pão. Vai ter que ralar para poder comer. Então,
grande parte do esforço do chefe de família é para trazer mantimento para o seu lar. Gênesis 3:19. Quarto ponto da alimentação. Gênesis 3:19. 3:21. O serviço, né, com suor e fadiga, do versículo 17 a 19 de Gênesis 3, é um meio de manter um homem ocupado. O homem pecador agora precisa estar ralando para poder não ir descambar de vez. 3, 17 a 19. E a intervenção divina de guardar a árvore da vida, né? Então, no versículo 22 de Gênesis 3, a gente vê Deus cuidando para tirar o homem. Irmãos, vocês percebem? Assim, é porque a gente não está tão interessado nos detalhes quanto na essência da aliança. Vocês percebem o coração de Deus aqui? Vocês percebem a preocupação, o foco de Deus? Porque se Deus é como a gente sempre encarou Ele, se Deus é esse juiz exigente, que está a fim de que o homem acerte, que está contabilizando os erros do homem, se Ele é esse Deus, logo Ele deveria ter largado mão do homem aqui. Porque o problema todo é aqui, gente. A escolha foi feita para o lado errado. O homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi pelo caminho, pela conversa da serpente. Ele recebeu ali o DNA da mentira, do pecado em si. Né? A árvore da vida continha nela todos os recursos que o homem precisava para viver a vida de Deus. Ele teria o DNA, a identidade do próprio Deus. Mas não, ele escolheu outro caminho, ele foi pela árvore da vida. E se é esse Deus que nós imaginamos, então ele que largasse o homem. Qual é a preocupação de Deus? Lembra assim o pai colocando o filho numa casa de cooperação, trabalhar e dar valor ao pai, né? Se o homem participa da árvore da vida, que se dane. Ele fez a escolha dele. Percebe? Não é esse Deus que a gente costuma imaginar. Não é esse Deus que largou o homem na mão, largou de mão. Não é isso, gente. É o Deus que quer fazer dar certo. Independente do homem, independente dos seus erros, independente da sua capacidade, Ele quer fazer dar certo. Ele quer proteger o homem. Ele está a fim de cercar e conduzir o homem até o momento que ele possa revelar Jesus. Este é o coração de Deus o tempo todo. Então não interessa o que você pode ou não pode fazer. O fato é, Adão encerrou todos nós no pecado. Tio Haroldo usa a expressão no Evangelho Profético que é PT. Perda total. Não tem expectativas da parte de Deus em nós mais. Não tem mais. Aqui foi dito o veredito. Ops. Foi dado o veredito. Foi dado o veredito. Aqui ficou determinado.
Aqui o homem fez a escolha dele. E, a partir de então, vamos ver o trabalhar de Deus para levar o homem ao ponto que ele pode, então, finalmente, receber a solução. Deus quer dar a solução independente de nós. Não é independente, é independentemente de nós. Eu vou fazer uma pausa para apagar o quadro e eu quero que o Robson cante uma música. Que a gente vai já entrar na aliança noaica. A música que... sexto ponto, Gênesis 3, 22. Edênica, primeira? Qual? Sexto ponto da Edênica é Gênesis 2, 16 e 17. E o sétimo é o Gênesis 2, 17. Quer segurar para ele? Não precisa não. Todo mundo quer. Todo mundo vai ouvir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim.
Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Então, em Gênesis 6, incomoda Deus ver a maldade se espalhando na terra. E o foco do plano de Deus é o homem, tá? Se você não concorda que foram os anjos, se você está em dúvida se foram anjos bons, se foram anjos maus, este não é o foco. Versículo 5 de Gênesis 6 é o que pesa para Deus, é o homem. Versículo 5 fala: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, se você ainda tinha dúvida de que Deus tem crises, este é um versículo muito forte, que ainda hoje muitos não conseguem explicar, né? Se tem passagem que fala que Deus não se arrepende, como explicar isso aqui? Né? Ele olha para a maldade espalhando na terra e se arrepende de ter feito o homem. E isso pesa no seu coração. Então, a gente não está falando de um Deus mecânico. A gente não está falando de um Deus acima dessas crises. Nós estamos falando de um Deus que sente e que reage de acordo com as diferentes circunstâncias ou situações da humanidade. Então, ele olha para a humanidade e aí ele se arrepende, e aquilo pesa no seu coração. E o capítulo 6, então, vai falar da conversa que ele tem com Noé, e ele fala a respeito da arca com Noé, e fala como deveria ser essa arca, e fala como tudo deveria acontecer. E aí Noé faz a arca, e os animaizinhos entram, e no capítulo 7... Deus manda o dilúvio. Então, Gênesis 7, o dilúvio acontece. E aí, o capítulo 8, então, nós temos o processo da saída da arca. Né? Então, o dilúvio acaba. E aí, Moisés fica lá observando. Né? E aí, ele solta um pássaro, que é um animal. Ele solta um pássaro mais robusto, né? Um corvo. Um corvo. E aí o corvo vai, e aí não sei se ele volta, mas no fim depois ele não volta. O corvo não volta, depois ele solta um passarinho menos robusto, que é qual? Mas não é tão robusto. Aí a pombinha volta, depois a pombinha vai de novo, a pombinha não volta. O que isso quer dizer? Que já está secando. E aí Noé sai da arca. Sim ou não?
Não, espera. Espera mais 7 dias, mas ele espera exatamente o quê? Deus mandar. Noé não sai enquanto Deus não fala. Gente, Noé, olha que coisa, hein? Ele obedece a Deus nos mínimos detalhes. Noé obedece a Deus em cada pequena ordem que Deus fala. Até para sair, Noé espera a ordem de Deus. E nós estamos aqui por causa de Noé. Nós temos muito o que agradecer pela obediência de Noé. Mas teve uma coisa que Noé fez que Deus não mandou. E por essa coisinha também nós temos que ter ainda mais gratidão. Versículo 20 de Gênesis 8. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando animais limpos e aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Gente, deveria doer no coração de Noé pegar aqueles animaizinhos, que não tinha muita abundância, não. E Deus não mandou que Noé edificasse um altar. Não estava no script. E Noé fez uma coisa espontânea para Deus. E foi exatamente isso que deu origem à aliança noaica. Versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a descendência de Noé agora são de homens puros e de corações bons. Não vai ter mais necessidade de eu enviar o dilúvio. Olha que coisa boa que Noé me fez. E toda a sua descendência será de uma bondade infinita, que não vou mais me aborrecer com o homem, e o dilúvio não vai mais ser necessário. É isso que aconteceu? Eu quero que você anote uma coisa no seu caderno, que algum aluno lá da primeira turma falou lá no CPP. A maldade é hereditária, mas a bondade não. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Qual é a lógica de Deus? Não. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus determina uma promessa incondicional que é fundamental para a nossa estabilidade. Gente, imagine os filhos de Noé descendo da arca, depois de ver aquela grande catástrofe, desastre acontecendo. Imagine estes descendentes de Noé, a primeira visão da nuvem que eles vissem se formando no céu. O que eles iriam fazer? Todo mundo ia correr e começar a construir uma arca. Imagine a insegurança dos descendentes de Noé se Deus não estabelecesse com Noé uma aliança. Não tornarei mais a amaldiçoar o homem como fiz no dilúvio. Primeiro ponto da aliança noaica: não haverá mais dilúvio. Fiquem calmos. Como se Deus estivesse falando assim: calma, gente. Não haverá mais dilúvio. Não porque vocês são bonzinhos, não.
Porque a maldade do coração do homem é má, continuamente. O que ele está querendo dizer? Não adianta. O dilúvio não resolve. Não é isso que vai resolver a maldade do coração do homem. O dilúvio deu uma purificada, mas temporária e não permanente. Mas o que, em primeiro lugar, que eu gostaria de mostrar é que essa aqui também é uma segunda reação da parte de Deus, de acordo com uma ação da parte do homem. Né? A primeira reação a gente já leu, Gênesis 6, 5 e 6, que ele olha para a maldade e se arrepende, aquilo fica pesado, né? Então uma reação de tristeza. Mas agora, diante do altar e o cheiro suave, gente, que Deus pessoal que nós temos, que Deus atingível, acessível. Um altar erguido e cheiro de churrasco chegando lá. Ele sente e ele fica feliz, e ele determina, e ele firma uma aliança maravilhosa com a humanidade. E sabe o que é de mais maravilhoso nessa aliança? É que você pode ser um ateu, você pode ser um satanista, você pode ser um incrédulo, você pode ser um religioso, não importa quem você é. Se você é ser humano, você está nessa aliança. Você entra nesses benefícios. Né? Ele abrange toda a humanidade. Depois que chove, toda a humanidade vê o arco-íris no céu. E esse arco-íris está falando do quê? Não vou mais destruir o mundo com dilúvio. Eu vou colocar um arco no céu para eu me lembrar dessa aliança. Porque corre o risco de eu ficar com raiva e deixar a chuva ir mais tempo. Mas aí eu vou olhar e vou ver o arco e me lembrarei da aliança que estabeleci com Noé. Qualquer ser humano tem essa estabilidade. E ela é fundamental para o desenrolar das próximas alianças. É fundamental que o homem tenha essa segurança. Vai entrar ano e sair ano, e não deixará de ter verão e inverno, sementeira e colheita, estações permanentes. E essa estabilidade que Deus dá na aliança noaica dura até hoje. E, inclusive, ela é motivo para incredulidade. Né? Em Pedro fala que muitos vão rir, vão gozar de você quando você falar a respeito do fim do tempo. Porque, afinal de contas, entre geração e sai geração, tudo permanece igual. Né? Essa estabilidade que Deus deu é uma faca de dois gumes. Ela serve para o desenrolar das próximas alianças, mas também ela é motivo para a incredulidade de alguns, de muitos, de todos, quase todos nós. E eu estou falando um pouco embolado, tá? Não estou passando por ponto, mas voltando um pouquinho ali no não haverá mais dilúvio. Né? Então, em primeiro lugar, Deus falou, porque Noé edificou um altar. É muito importante nós termos ações que surpreendam a Deus, né? Houve recentemente aí, a gente está ainda sentindo as ondas do último mover de Deus que houve no Brasil, que é o louvor extravagante, a adoração extravagante, né? Aquela coisa espontânea que para surpreender a Deus, isso aí é muito, muito importante. Não foi a obediência de Noé que trouxe a aliança noaica, mas, se não fosse a obediência de Noé, não adiantaria de nada a sua ação espontânea. Né? Então, a espontaneidade tem lugar quando há, em primeiro lugar, a obediência. Né? Não adianta nada ser extravagante se você não é observador dos mínimos detalhes. Né? Deus está falando coisas claras, é fundamental que se
siga aquelas coisas claras que Deus falou e então fazer algo espontâneo, extravagante diante de Deus. É mais ou menos parecido com um esposo que é um cachorro, não vale nada, dá trabalho para a mulher o ano inteiro, aí chega no dia do aniversário de casamento, ele faz uma bela surpresa para a mulher. Adianta alguma coisa? Ela vai pegar o ramo de flor e tacar na cabeça dele. Né? Não adianta de nada. Mas também, se você for olhar o outro lado, aquele marido certinho, bonzinho, que faz tudo pela esposa, mas aí chega o aniversário de casamento, ele nem sequer se lembra. Também perde toda a graça e todo o brilho da vida conjugal. Né? Então, tem a hora, tem o momento do espontâneo, tem o momento de surpreender, mas ele vem depois da obediência, depois de que cada coisa é observada, né? Senão não tem valor nenhum. Então, Deus falou que não iria destruir a terra com dilúvio por causa da ação espontânea de Noé, que veio após a obediência, nos mínimos detalhes, falou que não haveria mais dilúvio, porque sabia que o homem iria se corromper, então a água não adiantaria. Então, significa que Deus desistiu de julgar o mundo? Sim ou não? Não. Com a água ele desistiu. Mas a terra está reservada para o quê? Fogo. Então, no final, Deus vai destruir com fogo. Anotem algumas passagens. Isaías 66, versículo 15 e 16. Segunda Tessalonicenses 1, versículo 7 e 8. Segunda Tessalonicenses 1, 7 e 8. Segunda Pedro 3, 5 a 7 e depois de 10 a 12. Hã? De 1 a 12 pode ler também. Alguém tem alguma dúvida desse momento do juízo final? Não, eu estou perguntando assim, se você tem dúvida de que vai ser literal. Não me venham com perguntas escatológicas. Se ele destruiu literalmente com água, o juízo final será literal. E o que você pode fazer agora para não ser consumido pelo fogo? Não vai adiantar não, hein? Quando você está numa mata e você está vendo fogo vindo, o que você faz? Não, gente. Você pega você cerca, faz um cercado aqui de fogo agora. Você faz um cerco assim, ó, queima ao redor de você. E aí quando vier o fogo, já está queimado. Hoje nós temos disponibilizados para nós o batismo do Espírito Santo, que é fogo. Deixe ele queimar, agora, para você não estranhar o fogo que vem, para você não ser consumido junto. Gente, aquilo que é dado de graça e você não usa, vai ser pior para você. Deus, ele não tem problema com o pecado.
no sentido de que ele já resolveu o problema do pecado. Mas se você não pega a solução de Deus e permite o agir de graça, você hoje tem disponível, ele habita em você. Você não permite esse fogo queimar. Aquilo que não for queimado hoje, quando vier o fogo, tchan, 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 tchan. Tá vendo? Eu tô com facilidade de esquecer. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Fogo, tal, queimar. Não foi queimado hoje. Ah, lembrei. Que é esse fogo do juízo final? O que é esse fogo? É Deus? É um dragão? O que é o fogo? O que é o fogo? É a volta de Cristo. Ele é fogo consumidor. É o próprio Deus vindo para a terra. E tudo aquilo que é perecível vai derreter, vai se queimar. Então, nós precisamos desenvolver aquilo que nós recebemos hoje. Desenvolver para deixar crescer, para que no último dia a gente não seja estranho a essa pessoa, a esse Deus que é fogo consumidor. É muito sério a volta de Cristo. É muito sério este casamento. Diante de Deus, o pecado derrete como cera. É algo involuntário, ele é santo. E ele não vai casar com qualquer uma. Ele vai casar com uma noiva santa. Deus vai casar com uma noiva pura. Então, nós precisamos hoje estar atentos e não banalizar, e não levar de forma leviana a vida cristã. Nós precisamos levar a sério, porque senão aquilo que ele deu de graça não vai se desenvolver dentro de nós. Amém? Então, esses dois próximos pontos a gente já viu, né? É importante só você notificar aqui que é a primeira aliança que tem sinal, tá? E foi importante que tivesse sinal, porque é a estabilidade que Deus está deixando, né? Então, ele precisa olhar e ver o sinalzinho da aliança e lembrar de todos os termos, né? Ele olha para o sinal e lembra de todas as condições que ele estabeleceu e a humanidade fica segura. E aí a gente vai ver depois em várias outras alianças que vai ter sinais, mas essa aliança noaica é a primeira aliança com sinal, né? O arco-íris fala a respeito da diversidade e unidade, né? Ele aparece ao redor do trono de Deus, né? Mostrando a diversidade, e apesar de ser diverso, é também um só. Então, o arco-íris é a combinação de fogo e água, né? Também lembrando das duas formas que a terra é purificada. O quarto ponto, alguma pergunta sobre as estações permanentes? Né? Eu acho que não há nenhuma dúvida, né? A gente não está falando das 4 estações, tá? A gente está falando de verão e inverno. Então, entra ano, sai ano, existe verão e inverno em toda parte do mundo. Existe catástrofes regionais, mas não mais catástrofes mundiais, né? Então, essa aliança permanece até hoje. Está reservado, o mundo está reservado para o juízo final, né? Então, estações permanentes traz essa estabilidade. A multiplicação agora que acontece, né? Não tem como, Deus não desiste desse item, né? Você percebe ela em cada uma das alianças. Em primeiro lugar, Deus fala a respeito de multiplicar a sua expressão e como representantes de Deus na terra. No segundo aliança, não fala mais sobre sujeitar a terra, fala sobre o domínio da mulher. E aqui não fala mais nada, né? Nem de dominar a terra, nem de dominar a mulher. Por quê? A multiplicação aqui é feita exatamente neste contexto, de medo e guerra. Então, a humanidade está no ponto mais baixo, né?
já tem todos os itens negativos da adâmica, né, que não saiu. Existe todo aqueles, o suor, as dores, o esforço, tudo aquilo de negativo da aliança adâmica acrescenta isso aqui agora, né? Aquilo que, né, imagine a cena dos animaizinhos entrando na arca, né? Aquela coisa que parecia que não havia atrito, né? Você não vê relato de leão querendo comer o cordeirinho. Assim, eles entram e parece que não há grande trabalho nessa cena, né, acontecendo, porque não há ainda a guerra na criação, né? Então, a situação depois do dilúvio é totalmente diferente. A situação climática e a situação dos ânimos, medo e guerra, essa é a condição social da humanidade e da criação também. Então, a multiplicação se dá nesse contexto de medo e guerra. E aí, aqui é acrescentado um item na alimentação do homem. Você pode achar que é bom, mas isso aqui faz parte justamente da diminuição dos anos que nós vamos viver. Né? Aqui mostra ainda menos natural do que a aliança adâmica. Né? Agora foi acrescentado carne. Né? Então, várias doenças e várias coisas se derivam disso, mas não adianta também fugir disso, tá, gente? Não adianta ir ser vegetariano, comer só soja, né? Porque aqui tem proteínas importantes para as condições climáticas que agora ficou prevalecendo, né? Então, Deus libera a carne e ela é importante no cardápio, mas também faz parte da diminuição dos anos que agora o homem vai viver. E aí ele proíbe, né? Lembra? Toda proibição tem? Não. Tem uma promessa aí, ó. Eles estão atentos. Toda proibição tem uma promessa, né? Então, Deus já está fazendo menção. Ele não fala claramente, mas ele fala, não vai comer sangue. Por quê? A vida está no sangue. A vida está no sangue. Qual é a promessa escondida nisso? Jesus, sangue de Cristo. A humanidade tinha que ser preservada para participar somente do sangue de Jesus. E aqui nós temos a história da humanidade, tá? A história da humanidade, alguém já até falou isso aqui, em alguma aula que eu não lembro, mas é uma história de guerra com intervalos de paz. Não é mais uma história de paz com algumas guerras, não. A história da humanidade agora, né, é guerra, medo entre animal e animal, entre o animal e o homem, entre homem e homem. Então é o último grau que a humanidade podia chegar. Né? Então, nessas 3 primeiras alianças, nós vemos o declínio da humanidade. Então, a humanidade não podia chegar mais baixo. E aí, quando ela chega no último nível, é que Deus começa a falar especificamente com o homem, e a Bíblia, então, começa, de fato, no que interessa. Rapidamente passou por essas alianças. Né? 11 capítulos para essas alianças. E o 11 nem é mais, está falando da crise da Torre de Babel. Rapidamente, quando sua mente começa a ficar curioso, já fecha e você não consegue mais pegar detalhes. Por quê? Porque essas 3 primeiras alianças, em primeiro lugar, está tratando com toda a humanidade, todo ser humano que nasce debaixo das condições das 3 primeiras alianças. E elas tratam da consequência do pecado. Elas tratam da consequência do pecado. É Deus reparando o que a humanidade está aí desenfreada no pecado. Então, ele vai reparando e tal. E aí, quando ele encontra uma condição favorável, então ele vai para o que interessa. Abraão, vamos desenvolver um plano. E esse plano é o que interessa para toda a humanidade. Não é só para aquela nação específica.
Então, essas 3 primeiras alianças mostram o cenário que ficou a terra, é o cenário que prevalece até hoje, mas é só cenário. Quando você vai assistir um filme, quando você vai assistir uma peça, o que é mais importante? A história que se desenvolve ou o cenário? Tem gente que gosta do cenário. É mentes detalhistas e fica olhando. Nossa, que música adequada para aquela cena. Gente, eu simplesmente nem noto. Né? Eu não estou falando que é errado notar. Mas por mais que você note o cenário, o mais importante é a história que se desenvolve. É como se Deus tivesse armado todo um ambiente para então chegar e fazer a proposta de casamento. Todo o ambiente é preparado e o que interessa não é o ambiente, e sim a proposta de casamento. Então, na aliança abraâmica, nós vamos para o que interessa. Tudo que foi visto até aqui é só cenário. E há muita especulação, porque a Bíblia não dá detalhes. É desproporcional a ênfase que a Bíblia dá para pequenos períodos de história. Alguém observou que tem tão pouco detalhe sobre a criação de todas as coisas, e a Bíblia vai falar que José, antes de ir lá ver o rei do Egito, se barbeou. E o que eu quero saber que não é que José se barbeou? Eu quero saber se o dilúvio foi universal ou local. Eu quero saber, você percebe? A gente quer saber um monte de outras coisas, mas para Deus não interessa. O que interessa para Ele é o quê? Relacionamento pessoal. Então, esse ritmo rápido que foi dado nessas 3 primeiras alianças muda, tá? Muda completamente. Aqui desacelera na aliança abraâmica. Esse ritmo é desacelerado. E aí a gente entra para o que de fato interessa. Deus começa a revelar o seu coração para a humanidade, para um homem específico. E essa história chega até nós hoje, tantos anos longe de Abraão. E aquilo que ele começou a desenvolver com Abraão chega até nós hoje, né? Então a Bíblia é em cima disso. É desse povo, é dessa história, né? E tudo gira em torno disso. Então, nós vamos, amanhã, passar pela aliança abraâmica. Apesar do ritmo desacelerar na Bíblia, o ritmo aqui não desacelera. A gente vai ter que só dar um voo rasante pelas alianças mais importantes. Amém? Eu acabei. E vocês, têm alguma pergunta? Da universidade? Ah, entendi. Não é pergunta, é comentário só. Acho que só 2 coisas que eu queria chamar a atenção, que nós estamos vivendo uma época muito rara na história, aliás, rara não, nunca existiu, né? Antes na história dessa nação, na história do mundo, nós vivemos num 100 anos realmente totalmente diferentes, né? E isso às vezes nos faz perder de vista a realidade que o mundo viveu desde Adão até 100 anos atrás, né? E eu só queria chamar a atenção a questão de domínio da mulher, por exemplo. Esse é um aspecto. As mulheres, até hoje, por exemplo, em Moçambique, o país é atrasado por causa de 2 motivos. Um, porque as mulheres não são ensinadas nada, não sabem ler, e elas que fazem o serviço da roça, né, do campo, por isso não há nenhum interesse em desenvolver. E então é um atraso terrível para o país inteiro.
E o outro motivo é a adoração de antepassados, espiritismo, né? São esses dois fatores que mantêm o país no atraso tecnológico. Se a gente tirasse o povo de lá e levasse um monte de brasileiro para lá, em 10 anos Moçambique seria como qualquer estado brasileiro. Seria a mesma coisa, tem o mesmo clima, a mesma coisa. Então, o atraso está... Eles estão lá centenas de anos atrás de nós por causa da mente do povo, né? Mas toda a humanidade vivia nesse jeito. Toda a humanidade viveu até 1850, por aí. Era tudo atraso último. E as mulheres foram oprimidas desde que se conhece a civilização humana. Não houve... Então, elas foram... A Elisa trouxe mais a ponto de vista assim, espiritual, sobre dominar a mulher, precisa de Deus. Mas durante a história não precisou de Deus, não. A praga veio mesmo. A praga da mulher, que ela foi subjugada... a maioria morria em dores de parto, em parto, era super comum, e trabalhava e, sabe, não tinha direitos, não tinha voto, não tinha nada, né? Então, essa praga pegou mesmo e depois nós temos o feminismo tentando restaurar isso, né, as liberdades, os direitos das mulheres, mas é uma coisa muito recente, bem recente mesmo. Então, essa é uma condição geral, né? Outra coisa é o serviço, né? A praga do serviço, né? Uma foi para a mulher e outra foi para o homem, né? Então, tem um famoso quadro do homem com a enxada. E eu nem sei quem foi o artista que pintou, mas ele é famosíssimo, os sulcos, né, no rosto do homem, ele encostado na enxada. É uma das maiores peças de arte que já existiu. Não sei se é o Rembrandt ou não, mas é um desses pintores famosos. Ele conseguiu expressar a praga, né, a maldição do trabalho pesado, como acaba com a saúde, acaba com a vida, acaba com tudo, o suor do teu rosto, na maior dificuldade. Isso, poucos anos atrás, é que nós temos adubo químico e todas as máquinas industriais e todo mundo saindo da lavoura, indo para cidades e supermercados cheios de coisas. Isso é coisa recentíssima. Não tem isso na história. Na história tem a maior, e inclusive hoje também, eu vou te falar, o pessoal fala mal do Brasil, mas a miséria em quase qualquer outro país do mundo é muito maior do que no Brasil. A fome e a vida das pessoas no Egito, por exemplo, vai em qualquer país, você conversa com qualquer pessoa de qualquer outro país, na Rússia, todos esses, vai em qualquer lugar que você quiser, quase, escolhe o país, é difícil achar país melhor do que o Brasil, que tem mais alimento, mais facilidade. A vida do povo é uma vida miserável, terrivelmente oprimida, com falta de tudo, né? Conversa com quase qualquer lugar. Então, eu queria mostrar que essas pragas que vieram, essas maldições, realmente perduraram por toda a história, né? E a última coisa é que eu fiquei muito assustado de ver isso nos Estados Unidos, quando fui visitar uma vila que eles mantêm todas as condições como era quando os moráveis chegaram lá, numa cidade lá nos Estados Unidos. Eu via, e eles mantêm todas as casas e do jeitinho que era, sabe? E tem gente trabalhando lá dentro, vestido com aquelas roupas da época e com todos os apetrechos. Então eu vi, por exemplo, o encanamento era tudo feito de cano de madeira, oco, né? A água vinha, e tinha fábrica de cerveja, né? Os moráveis gostavam e fabricavam um dos melhores cervejas que tinha na época. E tinha fábrica de sapatos, né, botinas, essas coisas, tinha fábrica de espingarda, muito avanço assim nessas áreas. Mas quando chegou no lar deles, meu Deus do céu, nem fogão a lenha tinha. Era fogareira no chão. E isso nós estamos falando de 1800 e quando chegou nos Estados Unidos, o pessoal lá não tinha nem lugar para poder endireitar a coluna. Ele não tinha nem a tecnologia de levantar o fogo do chão. Eu quase não acreditei. Falei, não é possível. Fazem e as mulheres com aquelas roupas compridas, disse que não eram poucas que morriam queimadas, porque a saia, o vestido comprido pegava no fogo, sabe? E depois visitar a farmácia. Meu Deus do céu, a farmácia tinha todos aqueles... E lá perto eles tinham, né, todos os anos que desenvolveu cada tipo de cirurgia e cada tipo de remédio. Gente, tem muitos deles que começaram em 1900. Quer dizer, antes, como é que fazia? Chamava o médico para fazer o quê? O que ele fazia? Está com dor de cabeça, está com febre, está com... Então, bota o sanguessuga. Pronto, só isso. Ele só tirava sangue.
Ele não tinha mais o que fazer. A maior parte da cirurgia, tudo que faz hoje, não tinha nada disso. Então, o que eu quero mostrar é que a gente vive numa época assim, como alguns já disseram, né? Os reis de antigamente não viviam tão bem como nós, né? Porque com um monte de escravo que eles tinham, eles não conseguiam fazer uma vitamina, né, rapidinho, né? Não conseguiam andar, né, com aqueles carruagens, era uma dificuldade. Então, a vida normal da humanidade, por séculos e séculos e séculos, só agora que nós estamos vivendo numa época um pouco diferente e até meio perigoso, porque parece que está queimando todos os recursos da humanidade, né, em poucos anos. Eu não sei o que vai ficar para os filhos. Se Jesus demorar, o que fica para os filhos, para os netos, ainda de alguma coisa, porque, né, consome tanto. Então, assim, queria dizer que essas alianças formam só o cenário, realmente. Mas é um cenário devastador, terrível, e isso já aconteceu. E nós estamos numa época diferente, que talvez é sinal de que estamos aproximando do fim mesmo, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas para ter mais contexto, né, para entender de onde nós viemos.